E se a caixa de Pandora nunca tivesse sido aberta? Será que a humanidade teria sido poupada do sofrimento ou estaríamos condenados de qualquer forma? Esse é um dos mitos mais enigmáticos e mal interpretados da mitologia grega. E hoje vamos além da história superficial para revelar o que realmente está por trás dessa lenda. A narrativa da Caixa de Pandora é frequentemente resumida como a história de uma mulher que, movida pela curiosidade, libertou todos os males do mundo. Uma versão aparentemente simples, mas repleta de camadas e simbolismos que foram distorcidos ao longo do tempo. O que pouca gente sabe é que essa não é apenas uma história sobre consequências, mas também sobre a essência da própria humanidade, nossa relação com o desconhecido, a busca pelo saber e o preço que pagamos pelo conhecimento. Assim como Prometeu desafiou os deuses ao roubar o fogo para os humanos, Pandora se tornou um símbolo de uma jornada ainda mais complexa. Diferente do que muitos pensam, sua história não é apenas sobre castigo divino ou desobediência. Ela é uma representação de como enfrentamos os desafios inevitáveis da existência. Mas há algo ainda mais intrigante. A famosa caixa que Pandora abre não era uma caixa. Esse detalhe foi introduzido séculos depois devido a um erro de tradução, modificando completamente a interpretação do mito. Além disso, há a questão mais enigmática de todas: a esperança que permaneceu dentro da caixa. Ela foi um presente dos deuses para aliviar a dor da humanidade, ou apenas uma ilusão cruel que nos mantém presos ao sofrimento? Neste vídeo, vamos desmontar cada camada desse mito, explorando suas origens, suas implicações filosóficas e psicológicas, e como ele ainda se aplica ao mundo moderno. Ao final, você verá que a história de Pandora é muito mais do que uma simples advertência sobre curiosidade. Ela pode ser a chave para compreender melhor a natureza humana. Então, prepare-se para mergulhar na verdadeira história da Caixa de Pandora e descobrir por que esse mito ressoa até os dias de hoje. Muito antes da caixa ser aberta e os males escaparem, a história de Pandora começou como parte de um elaborado plano dos deuses para punir a humanidade. Para entender esse mito completamente, precisamos voltar ao seu início e observar as peças do tabuleiro divino sendo cuidadosamente posicionadas. Tudo começou com Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses e o entregou aos humanos. Esse ato de desafio não foi bem recebido por Zeus, o todo-poderoso governante do Olimpo. Irritado com a audácia dos mortais, Zeus decidiu que a humanidade deveria pagar um preço alto por esse presente. Mas ao invés de simplesmente punir Prometeu, o verdadeiro transgressor, Zeus arquitetou um plano muito mais sutil e cruel: dar aos homens um presente que selaria seu destino. Esse presente era Pandora, a primeira mulher moldada no barro pelas mãos do próprio Hefesto, o deus ferreiro. Cada divindade do Olimpo lhe concedeu um dom especial: beleza, persuasão, inteligência e, ironicamente, a curiosidade. Seu nome, Pandora, significa aquela que possui todos os dons. Porém, entre esses dons, havia algo mais. Uma característica que a tornava uma peça-chave no jogo de Zeus. Pandora foi enviada à Terra e entregue a Epimeteu, irmão de Prometeu. Prometeu já havia advertido seu irmão para nunca aceitar presentes de Zeus, mas Epimeteu ignorou o aviso e acolheu Pandora. Junto dela veio um misterioso jarro. E aqui está um detalhe crucial da história que foi distorcido ao longo dos séculos. Na versão original do mito, o objeto que Pandora recebeu não era uma caixa, mas sim um pitos, um grande jarro de cerâmica usado na Grécia Antiga para armazenar grãos, vinho ou óleo. Esse detalhe foi alterado no século XV, quando o humanista Erasmo de Roterdã
traduziu o mito erroneamente, transformando o jarro em uma caixa. Essa mudança pode parecer sutil, mas alterou completamente a forma como o mito foi visualizado ao longo do tempo. A princípio, Pandora respeitou as instruções de nunca abrir o jarro. No entanto, a curiosidade que lhe fora concedida como um dom começou a crescer dentro dela como uma chama incontrolável. Ela precisava saber o que havia dentro daquele objeto misterioso. Afinal, porque algo que lhe fora dado com tanto cuidado deveria permanecer fechado. Então, em um momento de impulso, Pandora ergueu a tampa. O que aconteceu a seguir mudou o destino da humanidade. Do jarro escaparam incontáveis males que os deuses haviam aprisionado lá dentro. Doenças, fome, inveja, guerra, dor, ódio e sofrimento. Eles se espalharam rapidamente pelo mundo, corrompendo os mortais e trazendo caos à existência humana. Pandora, assustada e arrependida, tentou fechar o jarro, mas era tarde demais. Os males já haviam se espalhado e não havia como desfazer o que foi feito. Porém, quando olhou dentro do jarro, Pandora percebeu que algo ainda permanecia lá dentro: a esperança. Esse é um dos pontos mais ambíguos e interpretativos do mito. A esperança foi deixada como um último presente dos deuses para ajudar a humanidade a suportar as adversidades? Ou será que os deuses a mantiveram presa para que os mortais nunca pudessem alcançá-la completamente? Essa é uma das grandes questões que fazem desse mito tão enigmático. A esperança foi um ato de misericórdia dos deuses ou um último toque de ironia cruel? Seja como for, a partir daquele momento, o mundo nunca mais foi o mesmo. O destino da humanidade havia sido selado. E a caixa de Pandora, ou melhor, o jarro de Pandora, se tornaria um dos símbolos mais poderosos da mitologia grega, atravessando gerações e inspirando interpretações que vão muito além da simples ideia de curiosidade e punição. A história da caixa de Pandora, como a conhecemos hoje, não surgiu de uma única fonte. Ao longo dos séculos, detalhes foram adicionados, removidos e até distorcidos, moldando um mito que, em muitos aspectos, se afastou bastante de sua versão original. Para compreender o verdadeiro significado desse conto, precisamos explorar suas raízes mitológicas e as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. A ideia de um objeto proibido, contendo males ou segredos poderosos, não era exclusiva da mitologia grega. Em mitos mesopotâmicos, encontramos histórias semelhantes sobre deuses que concedem presentes ambíguos à humanidade. Em algumas tradições do Oriente Próximo, a curiosidade humana frequentemente leva à libertação de forças incontroláveis. Um conceito que ressoa fortemente na lenda de Pandora. Outro paralelo fascinante está na história bíblica de Adão e Eva. Assim como Pandora, Eva foi criada como a primeira mulher e, através de sua curiosidade e transgressão, ao comer do fruto proibido, trouxe ao mundo o conhecimento do bem e do mal, resultando na expulsão do paraíso. Essa semelhança levanta a questão: será que o mito de Pandora foi, de alguma forma, um precursor de narrativas sobre punição divina e a culpa feminina por eventos catastróficos? Um dos detalhes mais marcantes e frequentemente ignorados sobre esse mito é a questão da caixa. Como mencionado no capítulo anterior, a versão original grega falava de um pitos, um grande jarro de cerâmica usado para armazenar líquidos e grãos. No entanto, em 1470, o estudioso holandês Erasmo de Roterdã, ao traduzir o mito para o latim, cometeu um erro e substituiu pitos por pixis, que significa caixa. Essa pequena confusão linguística alterou completamente a forma como o mito seria representado na cultura ocidental. Afinal, um jarro sugere algo comum, doméstico, enquanto uma caixa carrega um tom de mistério e encantamento.
o que ajudou a reforçar a ideia de que Pandora estava lidando com um artefato mágico. Ao contrário do que muitos pensam, o mito de Pandora não era apenas um conto moral sobre os perigos da curiosidade. Ele servia como uma explicação para o sofrimento humano, algo que, na visão dos gregos antigos, não era causado apenas por erros humanos, mas sim pela própria vontade dos deuses. A história também reforçava um conceito central na mentalidade grega: não desafiar os deuses e aceitar o destino com resiliência. Ao longo do tempo, no entanto, a imagem de Pandora foi sendo transformada e o mito passou a ser frequentemente interpretado como um alerta sobre as consequências da desobediência. Uma leitura que, como veremos a seguir, simplifica demais uma história muito mais profunda e complexa. Ao longo dos séculos, a história de Pandora foi interpretada de diversas maneiras. Alguns a veem como uma lição sobre os perigos da curiosidade, outros como uma metáfora para o destino inevitável da humanidade. Mas será que Pandora realmente foi apenas uma peça no jogo dos deuses? Ou sua história esconde mensagens mais profundas sobre a natureza humana? Para entender o verdadeiro significado desse mito, precisamos analisá-lo sob diferentes perspectivas. A curiosidade e o desejo pelo desconhecido, a ideia de punição divina, o papel da mulher na mitologia e, é claro, o mistério da esperança. Um dos aspectos mais simbólicos do mito é a representação da curiosidade humana. A tentação de abrir a caixa reflete um dos traços mais fundamentais da humanidade: a vontade de explorar, aprender e descobrir. Desde os primórdios da civilização, nossa espécie sempre foi movida pela busca por respostas. Foi esse impulso que nos levou a desvendar os mistérios do universo, a criar ciência, filosofia e tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade também nos expôs a perigos e consequências imprevistas. O mito de Pandora pode ser visto como uma alegoria para esse dilema eterno: o desejo de saber versus o preço do conhecimento. Esse tema não é exclusivo da mitologia grega. Em diversas culturas, encontramos narrativas semelhantes sobre a busca pelo proibido. O fruto do conhecimento no Jardim do Éden, Prometeu roubando o fogo dos deuses, Ícaro desafiando os limites do céu. Todos esses mitos nos fazem a mesma pergunta: até onde vale a pena ir em nome do conhecimento? Outro aspecto fascinante do mito é a simbologia da própria caixa, ou jarro. O recipiente pode ser interpretado como uma metáfora para a mente humana, um reservatório de emoções, impulsos e instintos que, uma vez liberados, não podem mais ser contidos. A caixa também representa o conceito de irreversibilidade, algo que está presente em diversos momentos da vida. Quantas vezes tomamos decisões que, uma vez feitas, não podem ser desfeitas? Quantos erros, palavras ditas ou ações impensadas alteram o curso da nossa existência para sempre? Por muito tempo, Pandora foi retratada como a culpada pelo sofrimento da humanidade, assim como Eva na tradição judaico-cristã. Essa visão reflete uma tendência recorrente na mitologia e nas religiões antigas: atribuir à mulher o papel de agente da transgressão, aquele que desafia a ordem estabelecida e traz consequências irreversíveis. Mas, olhando mais de perto, Pandora nunca teve realmente uma escolha. Ela foi criada pelos próprios deuses para cumprir um propósito. Seu dom da curiosidade não foi um defeito, mas sim algo imposto a ela. Se Zeus não quisesse que a caixa fosse aberta, por que a teria enviado com uma mulher criada justamente para ceder à tentação? Esse detalhe levanta uma nova interpretação. Talvez Pandora não seja uma vilã, mas uma vítima de um destino que nunca esteve sob seu controle. Seu papel no mito não é o de uma mulher desobediente que desencadeia o caos, mas sim
o de alguém que, como todos nós, precisa lidar com as consequências de escolhas que muitas vezes nem foram suas. Entre todas as questões filosóficas levantadas por esse mito, a mais intrigante é, sem dúvida, a natureza da esperança. O único elemento que permaneceu dentro da caixa. A esperança pode ser vista de duas formas. Um presente dos deuses. Mesmo depois de todos os males terem sido libertados, a humanidade ainda possui algo que a mantém de pé. A esperança é o que nos impulsiona a continuar, a resistir diante da adversidade e a acreditar em dias melhores. Uma ilusão cruel. Alguns estudiosos sugerem que os deuses não deixaram a esperança como um presente, mas como um último castigo. Afinal, será que a esperança realmente nos ajuda ou nos mantém presos em um ciclo eterno de expectativas e frustrações? Essa ambiguidade é o que torna o mito tão poderoso. Cada pessoa pode interpretá-lo de forma diferente, dependendo de sua visão de mundo. Para alguns, a esperança é a força que impulsiona a vida. Para outros, é apenas um artifício que impede a humanidade de aceitar a dura realidade. O mito de Pandora nos ensina que não há conhecimento sem consequência, não há progresso sem riscos e não há vida sem desafios. Podemos tentar evitar o sofrimento, mas no fim, ele faz parte da experiência humana. E talvez seja justamente a esperança que nos permite continuar. Os mitos antigos podem parecer histórias distantes da realidade, mas suas mensagens continuam incrivelmente relevantes. A lenda de Pandora não é apenas um conto sobre curiosidade e consequências. É um espelho da condição humana e das escolhas que fazemos diariamente. O que acontece quando abrimos as caixas de Pandora do mundo moderno? Como o mito se reflete na ciência, na tecnologia, no comportamento humano e na sociedade? Vamos explorar algumas das formas em que essa história continua a moldar nossa realidade. Desde a Revolução Industrial, a humanidade vem abrindo sucessivas caixas de Pandora no campo científico e tecnológico. O desejo de inovar e expandir os limites do conhecimento sempre trouxe consigo benefícios imensuráveis, mas também consequências imprevisíveis. A energia nuclear. O desenvolvimento da energia nuclear foi um marco impressionante na ciência, trazendo benefícios como eletricidade limpa e avanços na medicina. No entanto, também levou à criação das bombas atômicas, que resultaram em destruição e um medo constante de guerra global. Assim como Pandora abriu seu jarro sem saber o que viria depois, os cientistas do Projeto Manhattan não podiam prever todas as implicações do que estavam criando. A inteligência artificial. Outra grande caixa moderna é a inteligência artificial. Com ela, podemos automatizar processos, otimizar decisões e criar sistemas avançados. No entanto, há um lado sombrio: desemprego em massa, vigilância extrema e até a possibilidade de IA fora de controle. Estamos mais uma vez diante de um dilema. Devemos continuar explorando essa tecnologia sem considerar os riscos? Manipulação genética. A edição genética promete erradicar doenças e melhorar a qualidade de vida, mas também levanta questões éticas profundas. Até que ponto devemos manipular o DNA humano? Estamos prestes a liberar algo que não poderemos controlar? Esses exemplos mostram como a busca pelo conhecimento sempre vem acompanhada de riscos. Assim como Pandora, a humanidade continua abrindo caixas sem saber completamente o que há dentro. O mito também se manifesta de maneira mais sutil em nossas vidas cotidianas. Algumas escolhas individuais e coletivas funcionam como pequenas caixas de Pandora, cujos efeitos são sentidos de formas inesperadas. Fake news e a desinformação. No mundo digital, uma notícia falsa pode se espalhar como um vírus e causar danos irreversíveis. Uma vez que a informação é liberada, não há como colocá-la de volta na caixa.
e suas consequências podem influenciar eleições, manipular mercados e até colocar vidas em risco. As redes sociais. Criadas com a intenção de conectar pessoas, as redes sociais acabaram se tornando espaços de hostilidade, pressão psicológica e ansiedade. O que parecia um avanço para a comunicação rapidamente se transformou em um meio onde ódio e desinformação se espalham sem controle. O efeito irreversível das palavras. Na vida pessoal, certas palavras e ações também funcionam como uma caixa de Pandora. Um comentário impulsivo, uma mentira ou uma decisão precipitada podem gerar consequências que não podem ser desfeitas. Assim como no mito, não há como fechar a tampa uma vez que algo é liberado. O que podemos fazer então é aprender a lidar com as consequências. O mito de Pandora também se reflete na forma como as sociedades tomam decisões. Algumas mudanças que parecem benéficas em um primeiro momento podem desencadear uma série de eventos imprevisíveis. Crises econômicas e políticas. Pequenas decisões tomadas por governos podem desencadear crises financeiras gigantescas. O colapso do mercado imobiliário em 2008, por exemplo, começou com a concessão irresponsável de empréstimos. Uma ação que parecia inofensiva, mas que resultou em um colapso global. Mudanças climáticas. Durante séculos, a humanidade explorou os recursos naturais sem considerar as consequências. Agora, enfrentamos os impactos das mudanças climáticas e tentamos encontrar soluções para um problema que criamos. O aquecimento global é uma caixa de Pandora que foi aberta e não pode ser fechada. Esses exemplos mostram que as decisões coletivas também podem ter efeitos irreversíveis, muitas vezes levando a consequências que ninguém previu. Se não podemos evitar abrir novas caixas, afinal, o progresso é inevitável, então como podemos lidar melhor com os riscos que vêm com o desconhecido? Consciência e responsabilidade. Antes de tomar decisões importantes, seja em nível pessoal ou coletivo, é essencial refletir sobre as possíveis consequências. Uso ético da tecnologia. A ciência e a tecnologia devem avançar com um propósito claro e com regulações que minimizem os impactos negativos. Educação e pensamento crítico. Em um mundo onde informações se espalham rapidamente, a melhor defesa contra a desinformação é a capacidade de questionar, analisar e buscar fontes confiáveis. No mito, a esperança foi o único elemento que permaneceu dentro da caixa. Mas o que isso significa para nós hoje? A esperança pode ser a crença de que ainda podemos consertar os erros do passado, que podemos encontrar soluções para os desafios que enfrentamos. Mesmo diante de catástrofes, guerras e crises, continuamos avançando. E talvez seja isso que nos define como humanos. Se há algo que a história de Pandora pode nos ensinar sobre a atualidade, é que não podemos evitar que o desconhecido seja revelado, mas podemos escolher como lidamos com ele. A história da Caixa de Pandora percorreu um longo caminho desde sua origem na mitologia grega até suas interpretações modernas. De um simples conto sobre a curiosidade humana e suas consequências, evoluiu para um símbolo poderoso da condição humana, a inevitabilidade dos desafios, o impacto das escolhas e o papel da esperança na nossa existência. Olhando para trás, percebemos que o mito não trata apenas da liberação dos males no mundo, mas sim da forma como lidamos com eles. No momento em que Pandora abriu o jarro, ela desencadeou algo que não poderia ser revertido, assim como muitas das nossas próprias decisões na vida. Mas o detalhe mais importante do mito continua sendo o que restou dentro da caixa: a esperança. Se há algo que podemos extrair dessa narrativa, é que o desconhecido sempre fará parte da experiência humana. Assim como Pandora, frequentemente nos deparamos com decisões que podem mudar tudo.
E muitas vezes só descobrimos suas verdadeiras consequências depois que já foram tomadas. A curiosidade que levou Pandora a abrir a caixa não era um erro. Era uma característica essencial da humanidade. Sem ela, nunca teríamos avançado como civilização. Se nunca tivéssemos aberto as caixas da ciência, da filosofia, da tecnologia, ainda estaríamos presos à ignorância e ao medo. Mas, ao mesmo tempo, cada avanço traz consigo desafios inesperados. O verdadeiro dilema não está em evitar o desconhecido, mas em aprender como lidar com as consequências do que descobrimos. O maior mistério desse mito continua sendo o significado da esperança. Ter sido deixada dentro da caixa pode significar duas coisas. A esperança é nossa maior força. Mesmo em tempos difíceis, é ela que nos faz seguir em frente, acreditar que as coisas podem melhorar e encontrar soluções para os problemas. A esperança é uma ilusão, uma forma de nos manter em um ciclo de expectativas, impedindo que aceitemos a realidade como ela é. Essa dualidade reflete a própria complexidade da existência. Esperança pode ser tanto um consolo quanto uma armadilha. Depende de como a usamos. Se você estivesse no lugar de Pandora, abriria a caixa? Teria resistido à tentação ou, assim como ela, teria cedido à curiosidade? Talvez o ponto principal desse mito não seja o fato de a caixa ter sido aberta, mas sim o que aprendemos depois que isso acontece. No fim das contas, não podemos evitar que o desconhecido seja revelado, mas podemos decidir como lidamos com ele. E essa talvez seja a verdadeira lição da caixa de Pandora. A vida é feita de desafios inevitáveis, mas a forma como escolhemos enfrentá-los define quem realmente somos. A história da caixa de Pandora nos mostra que o desconhecido pode ser assustador, mas também pode nos ensinar lições valiosas. E se tem algo que nunca deve ficar preso dentro de uma caixa, é a sua curiosidade. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando mais mistérios da mitologia, não esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, mergulhamos fundo em histórias fascinantes, revelamos significados ocultos e conectamos mitos antigos com o mundo moderno. Já temos uma coleção incrível de conteúdos esperando por você. Então, que tal explorar mais um mito agora? Nos vemos no próximo vídeo.